Meu povo, muito boa segunda-feira para vocês, hein? Começando o café de hoje, que já tá saindo depois do almoço, virou cafezinho da tarde já quase esse programa. E hoje com a ilustre presença de água com gás. Não tem nem xícara, tô no hotel em Dortmund para cobertura do jogo do Borussia Dortmund contra o Barcelona na quarta-feira e vamos tomar água durante o programa de hoje. Na Alemanha, quase toda água é com gás. Não faço a menor ideia por quê. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. Vocês façam um favor também de se inscrever aqui, quem está chegando agora, de deixar like também. Hoje deve ser um dos últimos vídeos que eu falo de futebol brasileiro nesse ano. Eu ainda quero fazer um no Mundial, sei que eu perdi o timing. E eu vou falar de futebol brasileiro porque eu simplesmente não vi nada de futebol internacional no final de semana. Queria e precisava muito desconectar, assistir o jogo do Barcelona por trabalho, dei uma pausa em 2 dias que eu precisava de um completo off, fui para as montanhas da Catalunha tentar fazer uma trilha, choveu, nevou, o carro atolou, o carro não abria, como é que eu me desconectei? Até o carro, que é desses carros inteligentes, não foi inteligente, desconectou também. Então, enfim, não assisti futebol internacional para falar da boa vitória do Real Madrid sobre o Girona, para falar de mais um tropeço do Manchester City, para falar do empate do Borussia Dortmund no final de semana, de mais uma vitória do Bayern de Munique, de mais uma vitória do Chelsea também. Não vi nada. Verei, estudarei para a rodada de Liga dos Campeões. Tem vídeo prévio nessa terça-feira, tem vídeo pós-jogo do Real Madrid na terça também. E depois na quarta-feira, análise de Barcelona e Borussia Dortmund. Mas esse final de semana, não vou mentir para vocês não, eu assisti só mesmo a rodada final do Campeonato Brasileiro, que eu já estava em casa. Eu nem vou falar dos jogos, tá? Eu vou fazer aqui algumas sensações minhas sobre os times brasileiros nesse ano de 2024. Botafogo, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Fluminense, Corinthians, Grêmio, Fortaleza e Flamengo Palmeiras juntos. Não vou fazer uma super análise de cada um, mas do que eu fui vendo de 2024, com um pouco mais de perspectiva, sem o dia a dia, um pouco dessa análise para vocês. Começar com o Botafogo, que conseguiu virar completamente a página de 2023, né, dos traumas de 2023, e em 2024 se recuperar como se recuperou. O grande ano da história do Botafogo, pelo menos depois dos anos 60, né, que foi um clube muito dominante, muito importante. Depois disso é o grande ano da sua história, ganhando por enquanto Libertadores e Campeonato Brasileiro, ainda tem o Mundial de Clubes, o que aliás eu já quero começar por aí. É preciso que a Conmebol pense o calendário da Libertadores pensando no Mundial de Clubes. É muito injusto que os torcedores tenham 10 dias para depois de serem campeões, que normalmente eles ainda precisam viajar para assistir o time em outro país e tal, por conta da final em jogo único, que eles tenham 10 dias para comprar uma passagem e parar no Catar, e parar em Abu Dhabi, e parar em lugares muito longes, por uma questão de logística que é difícil fazer essa viagem e de dinheiro também, que é muito caro. Então a final da Libertadores deveria ser pelo menos 20 dias, um mês antes do Mundial de Clubes, para as equipes terem tempo e os torcedores também terem tempo, os torcedores e as equipes, né, porque também afeta os times, de se prepararem para o Mundial. E também o Campeonato Brasileiro devia ser pensado levando em conta Mundial e Libertadores. Porque os últimos 6 campeões da Libertadores foram brasileiros. Então já é normal que a CBF tenha que se preparar para o fato de um brasileiro poder ganhar a Libertadores, ir para o Mundial e ter uma última rodada de Campeonato Brasileiro que ele pode estar disputando alguma coisa. Esse ano o Botafogo estava disputando o título. Numa dessas pode estar disputando o rebaixamento, por que não? Porque o futebol brasileiro tem dessas coisas. Está disputando ainda vaga na Libertadores e joga uma final de Libertadores uma semana antes. Enfim, o calendário deveria ser melhor sincronizado entre o Mundial, a Conmebol e a CBF. FIFA, Conmebol, CBF. Normalmente vem de cima para baixo, né? A FIFA faz o seu calendário, da Conmebol depois se adequa e depois da CBF. Então alguém tinha que ter mais cuidado com isso. Dito tudo isso, o grande destaque que eu faço para o Botafogo, e eu já tinha falado no vídeo da semana passada sobre o time, como jogou e os destaques dessa temporada, é o mantra dessa temporada, né? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Música do Belchior. Achei excelente, assim, a sacada é muito boa, a música também é muito boa, e o Belchior melhor ainda. Mas é bem o que foi o Botafogo, bem o que viveram os botafoguenses nos últimos 2 anos. E que o gol do título venha do Gregory, meu povo. É dessas coisas que o futebol sempre te dá uma segunda chance. Futebol acho que é uma grande metáfora da vida. O futebol serve para explicar muito da nossa vida. Eu acho que muita gente consegue utilizar o futebol como uma forma de extravasar, de organizar os seus sentimentos, de expressar suas emoções,
Então acho que o futebol tem esse papel, o futebol tem um papel social muito importante, né? De que as pessoas entendam a sociedade, de que o futebol normalmente é uma ferramenta para levantar questões muito importantes. Olha, por exemplo, a questão racial na Espanha, como está sendo o Vinícius Júnior, que tem trazido discussão, como muitas vezes discussões sobre tratamento à mulher, homofobia, enfim, questões importantes são trazidos via futebol, porque normalmente as pessoas vivem muito mais intensamente o futebol do que qualquer outra área da vida dela. A área pessoal, a área profissional, todo mundo sabe a escalação do seu time e pouca gente sabe em quem votou para deputado na última eleição. Então, futebol é muito importante, ele tem esse papel social. Eu acho que o futebol também tem um papel que às vezes é um pouco subestimado pelas pessoas, que é de extravasar sentimentos e emoções. E eu acho que o torcedor do Botafogo viveu isso do ano passado para esse ano, como que é possível ficar muito triste e achar que nunca vai chegar a sua vez, que nunca vai chegar a sua hora, que esse presente que todo mundo ganha, você nunca vai ganhar, e que no ano seguinte você ganha o presente 2 vezes, Libertadores e Campeonato Brasileiro. E que venha do Gregory, o último gol, por mais que o empate já daria o título ao Botafogo, mas vamos, que é o gol do título, que é o gol que acaba o campeonato, é muito bonita a metáfora, né? Que o cara que foi expulso no primeiro lance há uma semana faça o gol do título uma semana depois. Então vocês que estão assistindo isso aqui, levem esses exemplos do futebol, de que nem tudo está perdido, de que as coisas não acabam em 90 minutos, de que existe uma segunda chance, de que as coisas vão acontecer de novo, levem isso para a vida de vocês. E o Botafogo desse ano explica muito bem o mundo, não o mundo todo, mas o mundo pessoal de cada um. E as reviravoltas que a vida dá. Então acho uma muito bonita metáfora que o Gregory tenha feito o último gol do Campeonato Brasileiro uma semana depois do que aconteceu com ele na final da Libertadores da América. Ano do Atlético Mineiro. Do Atlético, né? Eu sou de Minas. Eu sei que o torcedor do Cruzeiro fala Atlético Mineiro e tal, mais por ser torcedor, mas em Minas o Atlético Mineiro é o Atlético e os outros são os que vêm com um nome composto depois. Do ano do Atlético eu destaco que foi muito pior do que se esperava, porque também os últimos meses foram horríveis, embora tenha ficado 90 minutos de ganhar a Libertadores. Eu acho que o Atlético fez bons méritos, tá, na Libertadores. Acho que tem mais mérito a final da Libertadores do Galo que a final da Sul-Americana do Cruzeiro, por exemplo. A forma com que ganhou do River, a forma com que fez o segundo jogo contra o Fluminense. Eu acho que o Atlético fez uma Libertadores boa. Me parece que em algum momento apostou tudo exatamente na Libertadores. E não deu a importância que deveria ao Campeonato Brasileiro, que precisa, primeiro, se dar importância, porque a Libertadores, se um mata-mata um dia ruim, pode te penalizar e você fica sem nada na mão. Eu acho que o torneio que se deve levar sempre mais em consideração é o da regularidade ao Campeonato Brasileiro. Me parece que o Atlético deixou totalmente de lado, não se importou em jogar mal no Campeonato Brasileiro e não percebeu o que isso causaria para ele na Libertadores. Se você está jogando sempre bem um campeonato, é normal que você jogue bem em outro jogo. Se você está jogando sempre mal, é normal que você jogue mal outro jogo. E acho que foi o que aconteceu na final. Quero destacar principalmente o Hulk. É normalmente quem tira os coelhos da cartola, e se pro Atlético ir bem, o Hulk normalmente é que tem que fazer a diferença. É um jogador de 38 anos. Eu anotei para vocês verem, esse ano ele participou de 32 gols, 19 gols, 13 assistências. Excluindo o campeonato estadual, porque cá entre nós é o campeonato estadual, foram 23 participações em gols do Hulk. Nos últimos 10 jogos dele, só 3 assistências. E o Atlético só venceu um jogo, que foi agora contra o Atlético Paranaense, inclusive num pênalti perdido pelo Hulk, né? O Rubens fez na sobra. Então, nos últimos 10 jogos, quando o Hulk não aguentou o ritmo da temporada, me parecia realmente que ele estava mais lento, menos potente, menos forte, embora ele não tivesse fortão esteticamente, mas menos potente, com menos arrancada, menos, enfim, vigor. Quando o Hulk parou, o Atlético também parou. 10 jogos, 3 assistências, 1 vitória. Então, acho que mostra bem como o time continua dependendo, pelo 4º ano consecutivo, de um jogador que está ficando 4 anos mais velho, desde que ele chegou. Em 2021, o ano da tríplice coroa do Galo, 48 gols do Hulk, 44 tirando estadual. Ele começou devagar e depois ele participou de 44 gols e o Atlético ganhou tudo. Em 2022, que o Atlético fez um ano razoável, 34 gols do Hulk, 23 tirando estadual, é igual 2024. Em 2023, ele participou de 44 gols, 32 tirando o campeonato estadual. E dá pra gente perceber bem, né? O que foi 2021 e 23 do Atlético, em sensações, em 21 em títulos também, e o que foi 2022 e 2024 do Galo. Depende muito desse jogador de 38 anos. E o Atlético, para mim, ainda tem um problema extra,
Vi uma coluna do Fred Melo Paiva esses dias e eu concordo. Eu tenho meu irmão, por exemplo, o Rei atleticano, e ele fala disso sempre, que é este novo Atlético, esse New Galo, com um novo estádio, com uma arena, e a dificuldade que o Atlético está tendo de se conectar com o torcedor. Isso eu acho muito perigoso, tá? Isso eu acho sério e realmente é algo de identidade que os atleticanos já estão notando que faz falta para o time. A dificuldade de conectar, do torcedor entender o time, do torcedor se sentir em casa na nova arena, da arena ser de fato a casa do Galo e ser um estádio muito difícil do time perder ali. Então, essa falta de conexão normalmente acontece nos períodos vencedores, ou logo depois dos períodos vencedores é onde se nota. Porque normalmente é na derrota, quando não sobra mais nada, que só sobra o sentimento. E aí os torcedores se conectam muito com o clube. Basicamente ali ficam os de verdade. E é nesse momento, quando um time normalmente cai para a segunda divisão, é quando ele tem mais sócios. Sócio-torcedor e tal. Porque o torcedor entende que agora ele precisa fazer a parte dele, ajudar e viver o clube. Na vitória, e daqui a pouco eu vou falar de Flamengo, Palmeiras e vai mais ou menos por aí, na vitória o torcedor só quer a vitória. Normalmente não quer identificação, não quer o espírito, não quer a alma, não quer o DNA do clube. Se acostumou a vencer, quer continuar ganhando. Seja como for. Isso não é só do Atlético não, tá? Isso acontece em outros lugares também. O Barcelona passou por isso recentemente, depois de uma década entre 2006 e 2015 de muitos títulos. Também assim, agora o clube está tentando se reconectar, está saindo muita gente da base e tal. E o Atlético está passando por isso. Até acho que Palmeiras e Flamengo alguma coisa também. Depois de um período vencedor, o Atlético ganhou em 2013, aí voltou a ganhar em 2021, em outros anos ficou por ali. O torcedor está acostumado só a vencer. E esquecer que uma parte do hino do Galo é vencer, 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 mas a outra parte é lutar, lutar, lutar. Então, acho que torcedor e clube precisam se encontrar de novo, porque é realmente uma desconexão muito perigosa que está acontecendo com o Atlético e a sua torcida. Saindo de Atlético para Atlético, como diria professor Serginho e craque Daniel, o Atlético Paranaense, que é engraçado porque até outro dia, até 6 meses atrás, era o exemplo de gestão do futebol brasileiro. Né? Em alguma parte, com razão, esse time há 2 anos estava decidindo Libertadores da América e há muito tempo conseguiu se manter e forte na primeira divisão. Além do Bahia e do Sport, em 87, o único não eixo Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, né? O estado dos principais clubes, por assim dizer, do futebol brasileiro. Quem conseguiu ganhar o brasileiro, porque ganhou em 2021, teve o Bahia que ganhou em 59, 88, e teve o Sport que ganhou em 87. Fora isso, desculpa, gente. Anula tudo, porque exatamente o Curitiba ganhou em 85. Mas enfim, de muito tempo para cá, quem conseguiu furar a bolha, por exemplo, de Rio, São Paulo e Minas, no século 21, foi só o Atlético Paranaense, né? Porque só times de Rio e São Paulo, fora Cruzeiro e Galo, ganharam campeonatos brasileiros de pontos corridos, e antes disso, em 2001, ganhou o Atlético Paranaense. Desculpa pela bobagem que eu falei anteriormente, tal, porque o Coxa, o grande rival, ganhou o campeonato de 85. Mas é um clube de algum tempo que é um exemplo de gestão, mas se a gente for ver a gestão do Atlético Paranaense é Mauro César Petralha, né? E à medida que ele vai mudando de humor para cá e para lá, essa gestão também vai mudando. Então teve momentos que foi um time super profissional, baseado em dados e contratações, com um bom trabalho de scouting, para passar depois para ele mandar todo mundo embora e começar do zero. Enfim, o clube quando tem uma figura tão paternalista como é o Atlético Paranaense e o Petralha, acaba virando uma coisa só e as pessoas são muito voláteis e o clube do Atlético Paranaense me parece também bastante volátil. 4 técnicos em 2024. O Cuca foi quem mais durou e não durou 4 meses, durou 3 meses e 3 semanas. Os outros técnicos do Atlético Paranaense esse ano, o Lúcio Gonçalves, o Varini e o Osório, não duraram mais do que 2 meses e meio. Ninguém teve mais do que 2 meses e meio para trabalhar. É a grande receita do fracasso, né? Normalmente quando você sai mudando muito de técnico é porque você não sabe o que está acontecendo. Você trocar de técnico uma vez, de uma forma pontual, é porque você identificou que ali é o problema. Se o problema é o técnico 4 vezes, é porque você não sabe onde está o problema, ou porque o problema já não tem mais solução, você simplesmente quer dar choque nos jogadores e ver o que acontece. Então isso não pode ser exemplo de gestão. Então não me parece um acidente que tenha caído o Atlético Paranaense,
porque um clube que tem boa gestão não muda tantas vezes de técnico durante um ano. E por falar em gestão, falar do Fluminense, que me parece, depois de ganhar a Libertadores, o que teve em 2024, um exemplo claro de que momento, encaixe, espírito, motivação no futebol fazem muita diferença. Porque esse foi 2023 do Fluminense. Era um time bem montado pelo Fernando Diniz, os jogadores estavam muito confortáveis, sabiam o que tinham que fazer, acho que se sentiam felizes fazendo um futebol um pouco diferente do que se vê no Brasil. E para 2024 tinha que se pensar que esse time era muito velho, né? Tinha jogadores de idade muito avançada, que podia perder o André como acabou perdendo, e que tinha alguns outros jogadores, como por exemplo o John Kennedy, que foi muito importante em 2023, que você tinha que conseguir domar um pouco a cabeça desses jogadores. Acho que o Fluminense não fez nada disso. Não rejuvenesceu o time, pelo contrário, as principais contratações são de jogadores mais velhos também, né? Como o Renato Augusto, o Thiago Silva, Douglas Costa e por aí vai. Perdeu o André como era se esperado de se perder, não recuperou o John Kennedy, ainda teve o problema do Mano Menezes com o Marcelo. Então, assim, isso que eu estava falando da gestão do Atlético Paranaense serve também um pouco para o Fluminense e para muita coisa do futebol brasileiro, que é, muitas vezes você nem sabe muito o que você quer. Dá certo e você continua apostando, e de vez em quando as coisas dão certo porque tem ali um momento de encaixe. O tal do futebol é momento, acho que serve muito para um futebol onde tudo é tão equilibrado como no futebol brasileiro, que de vez em quando pode dar certo de um time se montar naquele ano ganhar Libertadores e no outro tá brigando até os últimos minutos do campeonato contra o rebaixamento. Também serve para Corinthians, para falar disso. Que começou muito mal a temporada, fez uma muito boa janela do meio do ano. Né? Assim, o Memphis transformou o Corinthians, mudou completamente, e transformou o Yuri Alberto, transformou o Garro, que acho que já tinha até começado bem. O Garro, acho que o problema era mais as companhias que ele tinha do que basicamente o futebol dele. Enfim, o Corinthians fez uma boa janela de meio de ano e com isso se acertou e terminou o ano muito bem. E aqui eu vou usar um exemplo do Yuri Alberto, para que quando vocês quiserem chamar um jogador de péssimo, de bagre, que não vale nada, que onde já se vê esse cara ser profissional, olha o Yuri Alberto e a mudança que ele teve durante o ano. Então, muitas vezes, quando a gente vem aqui, quando eu venho aqui e falo, pô, o jogador não é ruim, isso não existe, o jogador às vezes não encaixa, o time e tal, mas ruim não é. O cara que chega no profissional, mau jogador ele não é. Ele pode ter as limitações dele, ele pode não ser bom bastante para aquele time, ele pode não ser bom bastante para aquela forma de jogar, mas é muito pouco provável que o jogador seja um bagre, seja um perna de pau e tal. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer e não era o caso do Yuri Alberto. 15 gols e 3 assistências nos últimos 15 jogos, nas últimas 15 partidas que o Yuri Alberto entrou em campo, ele participou de 18 gols. Antes disso, na temporada inteira, ele tinha feito 16 gols e 4 assistências em 42 partidas. O que também não é ruim não, tá? Ele tinha participado de 20 gols em 42 jogos. É razoável. Mas se a gente for pegar esse tramo final que ele deu essa arrancada com 15 gols e 3 assistências, parece que só aí ele fez os gols. Mas não, antes ele tinha já 16 gols marcados, só que em 42 jogos. Fez 15 em 15. Então demorou 3 vezes menos o tempo para fazer esses 15 gols. E é engraçado que ele chegou a ter 2 gols e 3 assistências em 15 jogos logo antes desses últimos 15. Então ele terminou esses últimos 15 jogos com 15 gols e 3 assistências, e nos 15 jogos anteriores a isso, ele tinha feito 2 gols e 3 assistências. O futebol tá aqui, gente, ó. O futebol tá aqui. Então, o Mbappé é ruim, o Vini não joga nada na seleção. Cara, o futebol tá aqui. O Mbappé pressionado no Real Madrid, o Vinícius pressionado na seleção. Tem jogadores que vão melhor e outros que vão pior com essa pressão. E o Yuri Alberto é uma grande prova disso. De que quando ele conseguiu encaixar e se sentir confortável, se sentir confiante, e com a chegada do Memphis e com a melhora dos outros, ele também melhorou muito e terminou ao lado do Alejandro como artilheiro do campeonato. Grêmio. Nem vou entrar muito na questão Renato Gaúcho, idolatria, como termina mal, relação desgastada, muito tempo de clube e tal, e essas coisas. E nem também da aposentadoria do excelente Jeromel e tudo que ele representou para o Grêmio. Eu quero falar do Martin Braithwaite, que eu falei bastante dele falei alguma coisa dele quando o Grêmio contratou, porque eu vi ele jogar na Espanha, especialmente em Barcelona, e me surpreendeu que ele tenha participado de 10 gols em 20 jogos. 8 gols, 2 assistências, todas no Campeonato Brasileiro, né? Porque na Libertadores ele jogou ida e volta contra a Fluminense e não participou de nenhum gol. 10 participações em 20 jogos. E me surpreende, sabe por quê? É a segunda melhor marca da carreira do Martin Braithwaite,
que é um jogador que já está muito mais para o final da temporada, 32 anos, do que para o início. E ele só teve uma média melhor do que essa, que é uma participação em 1 gol a cada 2 jogos, né? 0,5 gols por jogo. Ele só teve uma participação melhor do que isso na segunda divisão da Espanha. Quando ele jogou pelo Espanhol na temporada passada, ele teve 25 participações em gols em 45 partidas, o que também não é muito melhor do que ele conseguiu pelo Grêmio, não. Ele tinha conseguido numa temporada pelo Leganés de participar de 10 gols em 21 jogos, o que é menor do que no Grêmio, né? Que foram 10 em 20. Então me surpreende que um jogador que só teve média de participação de gols de mais do que 1 gol a cada 2 jogos uma vez, que consiga isso chegando em meio de temporada no futebol brasileiro. E olha que é um jogador de passar por times como Toulouse, o Boro na Inglaterra, o Leganés na Espanha, depois o Espanhol também, assim, times de parte baixa da tabela, e ele não conseguiu se destacar nesses times, ser o cara desses times. E quando ele foi jogar no Barcelona, que em teoria faz mais gols, que é mais protagonista e tal, ele foi ainda pior. Os números dele são ainda piores do que nesses times. Eu acho que eu tenho aqui até a captura de tela do Braithwaite. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Pelo Toulouse, antes ele tinha jogado na Dinamarca, 5 gols em 27 jogos, 11 gols em 38 jogos, 3 gols em 4. Aqui já é uma temporada de 4 jogos, eu nem contei. Aí pelo Toulouse, 8 gols em 36, 6 gols em 36, 14 em 31, 12 em 36 jogos. Aí ele vai pro Boro da Inglaterra, 6 gols em 21 partidas. Aí ele vai jogar no Bordeaux, 4 gols em 14 jogos. Ele volta pro Boro, 3 gols em 19 jogos. Aí ele chega no Leganés, 5 gols e 5 assistências em 21 jogos, 10 participações. Depois, 8 gols, 2 assistências em 27 jogos pelo Leganés. Aí depois, pelo Barcelona, na primeira temporada dele, 1 gol em 11 partidas. Na segunda temporada dele pelo Barça, ele joga 41 vezes, participa de 10 gols. E aí na terceira temporada pelo Barcelona, ele só joga 5 vezes, participa de 3 gols e vai para o Espanhol, onde na primeira temporada, na primeira divisão, ele participa de 13 gols em 33 partidas, é 1 gol a cada 3 jogos, e na segunda divisão da Espanha, ele participa de 25 em 45, até chegar ao Grêmio. Então, me surpreendeu, um jogador que tinha conseguido uma vez na segunda divisão números parecidos, que tenha conseguido no Grêmio. Acho que fica para a temporada que vem, né? Acho que o contrato dele é mais longo. Vamos ver se ele consegue manter essa média, que realmente foi bom para o Grêmio, porque achou um jogador que funcionasse melhor ali na frente. Para finalizar, eu vou falar de Fortaleza, depois de Flamengo e Palmeiras, já tem meia hora de vídeo aqui. O Fortaleza, mais uma vez, o contrário de tudo isso que eu falei aqui, de Corinthians, de Fluminense, de Atlético Paranaense e tal, porque o Fortaleza se mantém muito sólido, 4 temporadas seguidas, entre os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Dessas 4 temporadas, 2 ele pega G4, foi 4º colocado agora e tinha sido 4º colocado em 2022 também. Em 2023, o Fortaleza, ou seja, no ano passado, porque esse ano acho que ainda não saíram o consolidado dos números, em 2023 ele teve só a 12ª maior receita da Série A do Campeonato Brasileiro. E olha que para 2024 ele já foi pelo menos ultrapassado por Bahia e Cruzeiro, que tem donos que colocaram um caminhão de dinheiro, né, nos seus clubes. Então, em 2023 ele teve o 12º, esse ano provavelmente ele teve menos e ele conseguiu o seu 14º. Como comparação, o Internacional, que foi quem ficou logo atrás do Fortaleza, aliás, boa recuperação do Inter com Roger Machado, né, que já estava indo bem no Juventude e também melhorou o time do Internacional. O Inter teve 200 milhões a mais do que o Fortaleza em faturamento em 2023. 1,7 vezes o que ganhou o Fortaleza, ganhou o Inter. E o Fortaleza terminou o Campeonato Brasileiro na frente do Inter. E não é que o Inter ganhou dinheiro um ano a mais que o Fortaleza, né? Porque eu peguei só um ano. Mas se a gente for somar ano a ano, é mais ou menos essa diferença aqui todo ano. E ainda assim o Fortaleza, à base de trabalho, de manutenção, de projeto, de acreditar numa coisa, de Vojvoda, conseguiu se manter ali. O Corinthians ganhou no ano passado 512 milhões a mais do que o Fortaleza. 3 vezes a mais, 2,9, arredondando para 3. 2,9 vezes mais que o Fortaleza ganhou. E o Fortaleza terminou o campeonato à frente do Corinthians. Então tá de muito parabéns o Fortaleza, de conseguir esse desempenho mais uma vez, de conseguir se manter estável mais uma vez, conseguir manter ali os jogadores, conseguir manter uma espinha dorsal desse time já há muito tempo, o seu treinador, e especialmente a calma, para não dar passo maior do que a perna, para não ter uma crise megalomaníaca de que em 3 anos vamos ganhar Libertadores, fazer investimentos e criar expectativas
e de conviver com expectativas geradas e com metas muito altas. Então me parece um projeto muito realista do Fortaleza, de temos que nos manter aqui dessa forma, com humildade, sabendo que tropeços, 4 ou 5 jogos sem ganhar vão acontecer e que daqui a pouco esse time se recupera. Então tá de muito parabéns o Fortaleza, mais uma vez para mim assim, como do ponto de vista de coerência, talvez o destaque do ano outra vez do futebol brasileiro. E para finalizar, meu povo, Palmeiras e Flamengo. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil, Palmeiras foi vice-campeão brasileiro há 3 rodadas, perdendo um confronto direto, que poderia ter feito ele campeão, e o Flamengo terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. O que eu acho que eles foram mal é na Libertadores, que o Palmeiras parou nas oitavas de final para o campeão Botafogo em confronto muito equilibrado, com aquele gol no finalzinho que a bola bate na mão, acho que é do Gustavo Gomes, né? E o Palmeiras tem seu gol anulado, podia ter mudado a história. E o Flamengo acho que cai muito mal para o Peñarol. Pelo que é o Peñarol, assim, não história, né? Mas hoje pelo que é o Peñarol, pelo que foi o jogo, pelo o mal que jogou o Flamengo os 2 confrontos contra o Peñarol, eu acho que ali faltou competir melhor. De resto, a torcida de Palmeiras e de Flamengo estão muito frustradas esse ano. Eu vi jogo que o Abel Ferreira foi chamado de burro. Cara, depois de tudo que ele fez pelo Palmeiras, do tanto que esse time é competitivo sempre, ano após ano, se tem uma coisa que o Abel não é burro. Ele pode ser mal educado, ele pode ser ruim nas entrevistas, ele pode de vez em quando ter algum desvio ali de comportamento, mas burro ele não é. E melhora os jogadores, e revela jogadores, e aliás Flamengo e Palmeiras têm revelado muitos jogadores, o que serve para eles terem retorno técnico e depois retorno econômico. Então assim, como clubes estão muito bem estruturados, e cara, a função de Palmeiras e de Flamengo é de estar ali, é de ser segundo e terceiro no Campeonato Brasileiro, é de ganhar ou brigar sempre pela Copa do Brasil, e também na Libertadores eles têm que ir mais longe. O Palmeiras parou num sorteio, que caiu com o Botafogo, que esse ano estava muito bem e que dali podia ter saído qualquer coisa, o Flamengo tinha que ter competido melhor com o Peñarol. Mas um Campeonato Brasileiro só um ganha, e esse ano o Botafogo trabalhou bem para ganhar, e agora o Botafogo é rico, igual o Palmeiras e Flamengo, e permitiu a ele comprar muitos jogadores e ganhar o campeonato, trabalhar bem também, né? Não foi só por isso, trabalhar bem também e ganhar. Então o papel de Flamengo e Palmeiras é estar por ali. O que não pode ser é o Corinthians, que ganha o dinheiro que ganha, que brigou para estar em sétimo e até um mês atrás estava brigando para não cair. O que não pode ser o Atlético, que com a folha de salarial que tem, com os investimentos que fez, não esse ano, mas anos anteriores, brigar até os minutos finais contra o rebaixamento. Brigar segundo e terceiro lugar é o lugar de Flamengo e Palmeiras. Se tiver ali todo ano, o ano que o Botafogo escorregar e que o Palmeiras ganhar o confronto direto faltando 3 rodadas, vai dar Palmeiras. Assim como no ano passado o Botafogo escorregou e aquele 3-0 virou um 3-4, e depois vieram outros escorregões do Botafogo, deu Palmeiras. Então eu não entendo tanta reclamação de palmeirenses e rubro-negros de barriga tão cheia. O papel é estar ali. E de vez em quando vai administrar errado, vai contratar errado, o técnico vai errar uma substituição, o time não vai estar tão bem montado. Isso acontece, isso é futebol. A gente está falando de futebol brasileiro, que existe um equilíbrio muito grande, que o futebol tem um problema de jogadores que saem no meio do ano, que chegam outros por conta da janela, por conta do calendário e tal. Então é normal que exista caos no futebol brasileiro. Só que enquanto existir o caos, você tem que se manter calmo. E se você se mantiver calmo, você vai ter mais chance de brigar. As expectativas dos torcedores eu acho que estão altas demais, achando que tem que ganhar tudo todo ano. E não é assim, especialmente um ano que o Botafogo vai muito bem. E que tirou o Palmeiras da Libertadores e depois tirou o título de ou Flamengo ou Palmeiras. Então, torcedores, calma um pouco. Porque o ano dos dois não foi bom. O Palmeiras, por exemplo, acho que termina sem título, ganhou só o Paulista, né? E o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. O que normalmente tem que ser comemorado. E agora parece pouco para o torcedor do Flamengo. Não pode ser pouco. Existem 3 grandes títulos para ganhar. Se você ganhar um dos 3, como que pode ser pouco? Pode. Outra coisa é que você tem que entender os seus erros e trabalhar melhor, para que nos próximos anos você possa competir melhor. Mas o papel de Flamengo e Palmeiras é estar ali, e eles estiveram ali. Segundo ou terceiro do Campeonato Brasileiro, chegando até a final da Copa do Brasil, e na Libertadores sim poderiam ter feito alguma coisa a mais. Acho que especialmente o Flamengo, porque o Palmeiras pegou o Botafogo, competiu bem, perdeu um, empatou o outro no finalzinho, poderia ter ido melhor. É isso, meu povo, de fim de temporada de futebol brasileiro para vocês, passando as minhas impressões vendo de longe, desculpem aqui os erros, porque realmente não consigo acompanhar tudo. Falei algumas coisas que eu consegui acompanhar que eu quis destacar para vocês. Boa semana para todo mundo, se você chegou até o final desse vídeo, curte aí, deixa algum comentário para me ajudar e se inscreve também no canal, gente. Valeu, até a próxima.